e sente que a bênção chegou. Só fazer o gesto tem valor nenhum. É sentir mesmo essa bênção chegando. Porque esse programa, eu sei que é uma bênção. Gente do céu, olha um trem que todo mundo foge aqui. Vocês estão vendo esse trem aqui? Gente, todo mundo foge disso. Eu sou uma. Eu não vou ficar na fila disso, imagine. Quando fala assim, vamos na farmácia, passa assim, do lado de cá, assim, pra balança não... Fugindo da balança. Fugindo da balança. Mas a gente não foge de você, minha querida. Que Bem-vinda, bom. Fernanda Mangabeira, nutricionista conosco nesta semana ON. Obrigada, gente. É um prazer estar com vocês. Rita, posso só mandar 2 beijos que eu esqueci de mandar durante essa semana? Sim. Para dona Ana, mãe da Bruninha, obrigada por estar conosco acompanhando a Saúde ON do Mulher.com. E a dona Neide, que me arrumou todos esses dias. Obrigada, um beijo para a senhora também, viu? Ó, que gracinha, ela vai ficar feliz, né, dona Neide? E bora aprender porque todas as informações que a nutricionista Fernanda Mangabeira nos passou esta semana, tenho certeza que muita gente, nós recebemos vários elogios, elogiando o seu trabalho, viu, Fernanda? Obrigada, que bom. E as pessoas estão aprendendo muito com você. Que bom saber disso. É uma honra, eu fico muito grata. A gente começa o nosso bate-papo falando sobre a diferença de um e de outro, alimentação. Como que nós vamos abordar o tema hoje? A diferença, eu acho que seria legal falar a diferença de sobrepeso e obesidade, né, Rita? Na verdade, é assim, o sobrepeso é um caminho para a obesidade. Então, a gente tem alguns, nós dividimos os parâmetros como eutrofia, pelo IMC, sobrepeso e obesidade. Isso para pessoas que não praticam atividade física, pessoal, porque atleta tem um percentual de massa muito maior e aí o IMC acaba sendo um padrão que a gente não utiliza. Mas para nós, né, que réis mortais, a gente utiliza o IMC como esse padrão. Então nós temos o IMC que até de um nível a outro nível a gente entra na eutrofia, até um IMC de 24. É uma relação que a gente faz de altura com o peso, tá? E aí a gente chega nesse resultado. Desse caminho da eutrofia para sobrepeso, aí já começa o problema, né? Quando você tem um IMC acima de 24,9 e vai até quase 30, você tá nesse índice de sobrepeso, que aí acaba acarretando para a obesidade se a gente não cuidar. O sobrepeso, às vezes a gente fala, eu sou gorda. Não, você está no sobrepeso. Se a gente conseguir organizar a sua alimentação e voltar para o índice normal, você já não é mais sobrepeso, você volta para um índice normal. Agora, a obesidade é uma doença crônica, né? Já é considerada uma doença crônica. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sim. Tem N fatores que causam a obesidade, vai desde fator genético. A gente só tem que entender a diferença de genética e hereditariedade e você levar isso adiante. Não é porque você tem o gene da obesidade que você necessariamente precisa ser obeso, pessoal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente consegue reverter isso através da modulação alimentar, né? Não é porque meu pai, meu avô, que eu também vou ser. Exatamente. Você tem o gene, mas se você se cuidar, se você for para uma atividade física, cuidar da alimentação, você não precisa ser obeso. Você consegue controlar isso. E aí nós temos vários fatores que acarretam a obesidade. A obesidade é uma doença crônica. O que é a obesidade? É um acúmulo de tecido adiposo, de gordura, em todo o corpo. Então, a maioria é na parte visceral, né, nessa parte abdominal e quadril. Mas ela distribui para braço, para as costas, enfim. É um tecido adiposo que a gente consegue reduzir com algumas orientações. Quais são os fatores que podem levar à obesidade? Resistência à insulina, que nós comentamos ao longo da semana. Sim. A obesidade causa dores articulares, então dor no quadril, joelho, tornozelo, dor nas costas. Ela causa alteração de colesterol. Esteatose hepática é muito comum. E da esteatose hepática, se ela for elevando os graus, a gente evolui para uma cirrose hepática. É muito comum isso também, porque às vezes o pessoal não dá atenção. Temos alteração de colesterol, doenças cardiovasculares, o câncer é um fator, assim... Tudo isso em decorrência da obesidade. Em decorrência da obesidade. Todas essas inflamações, essas doenças crônicas são causadas por conta da obesidade. Por isso que ela é classificada uma doença crônica e que a gente consegue controlar. Você ontem falou, dentro desse quadro da obesidade, que você deu uma
pincelada ontem, muito rápida, e falou que, inclusive, muitas pessoas estão preocupadas com a obesidade, estão buscando os recursos e orientações de uma nutricionista para diminuir este peso, sair desse quadro de obesidade por conta da Covid. Sim. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco e que o vírus, ele... É difícil eu explicar isso, eu vou tentar falar grosso modo. É como se ele se depositasse no tecido adiposo, ele tivesse mais força para combater o teu organismo, né? Por isso que é um dos fatores que agravam a doença. E aí, quando foi falado isso na mídia, nossa, gente, assim, todo mundo entrou em pânico, eu quero emagrecer, foi carta de cirurgia bariátrica, eu assinei assim, de monte. Foi a cirurgia que eu acho que mais teve na pandemia, porque o pessoal queria emagrecer para ontem, para não correr esse risco. Porque nós tivemos muitas mortes de obesos, né? Por conta da Covid-19 e por conta desse fator agravante. Porque, além da obesidade agravar o risco de trombose, a própria Covid-19 é uma doença que causa a trombose também. Então, aí juntam dois fatores que você pode piorar o quadro de saúde do paciente. Então, assim, foi uma fase boa na pandemia, por questão de emagrecimento, consciência alimentar, prática de atividade física, mas foi um fator bem agravante mesmo. Então, fica como um alerta hoje aqui. Sim, para todos os pacientes, não precisa ir para cirurgia não, gente, para todo mundo que está com obesidade, é mudar o hábito alimentar, prática de atividade física. Se tiver um descontrole hormonal, procure um endocrinologista para organizar essa parte hormonal. O obeso tem muita resistência à insulina e aí a maioria dos pacientes obesos que tem a resistência à insulina são aquelas manchas mais escuras aqui no pescoço e na axila, que a gente chama de acantose nígrica. A hora que a gente detecta na avaliação clínica essas manchas, a gente já sabe que é resistência à insulina, que é um fator que predispõe à obesidade. Então, qual é o tratamento disso? Endocrinologista para tomar uma medicação ou insulina, às vezes, para reduzir esse hormônio e você conseguir emagrecer atingindo o seu objetivo. Legal. Tem aqui a Isabel Cristina. Um beijo para você, viu, Isabel? Ela é de Campo Maior, no Piauí, e ela está dizendo o seguinte: boa tarde, peso 70 quilos e meço 1,57 m. Tá acima. Tá acima, dona Isabel. Vamos emagrecer aí, Nesse pelo caso, menos... é obesidade? Entra, acho que no sobrepeso. Sobrepeso, né? Entra no sobrepeso, mas eu, como nutricionista, te emagreceria uns 10 quilos aí de cara, dona Isabel, para ficar num nível bom. Já voltar para eutrofia. Perfeito. Bom, vamos entrar agora nas suas orientações? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós temos dois tipos de gorduras localizadas, né? Temos a de formato de maçã, que é quando o corpo... Eu acho que tem alguma tela aí para mostrar para vocês. Isso, ali. Quando você tem esse formato de maçã, você tem um risco maior de doenças cardiovasculares e metabólicas. E quando você tem o corpo estilo pera, que é a gordura mais de quadril, né? Pega essa região mais embaixo, você tem maiores chances de desenvolver doenças articulares e circulares mais periféricas. Então, são dois tipos diferentes de gorduras, os dois podem levar à obesidade, não é que uma é melhor que a outra, não, mas são dois tipos diferentes e os dois podem te levar para a obesidade. E aí, levando a obesidade, o que a obesidade causa? Diminuição da libido, também é um dos fatores, depressão, porque a autoestima da pessoa vai lá embaixo e ela não tem uma roupa que sirva. Eu tenho muitos pacientes obesos que não querem ir para academia por vergonha, né? Falar, eu vou na academia, um monte de gente bonita e eu não sou gorda. Tem N fatores, gente, além da parte cognitiva, né? Porque acaba a depressão, depois você toma medicação para isso. Então, você tem N fatores que agravam não só a obesidade, mas que desenvolvem outros tipos de doença também. E aí tem dois hormônios, que é a grelina e a leptina, que todo mundo tem, que um é o hormônio da fome e outro da saciedade. E aí a gente tem que organizar essa alimentação para dar um disparo maior no hormônio da saciedade e diminuir o hormônio da fome. Então, todo mundo tem isso, mas a gente tem que saber trabalhar na alimentação para controle desses dois hormônios. E como nós fazemos isso? Com os alimentos naturais, comida de verdade. Comida, a gente
já a semana inteira, né, Rita? A gente vem falando de alimentos industrializados, mas, por exemplo, as gorduras trans que nós tiramos, né, devemos tirar da alimentação, que são os industrializados, trabalhando com arroz, feijão, as carnes magras, legumes, verduras, frutas. Não tem restrição, pessoal, de fruta por questão de obesidade, nem de índice glicêmico. É só a gente consumir a quantidade adequada. Então, por exemplo, 3 frutas ao dia é uma porção boa. Então, uma fruta de manhã, uma depois do almoço, uma no meio da tarde ou após o jantar. 2 a 3 porções de legumes e verduras. Quantidade de arroz e feijão. É tudo muito equilibrado. Aí a quantidade é individual, por isso que eu não passo uma quantidade geral para vocês, não é uma receita de bolo. Mas a comida de verdade ajuda a equilibrar fazer toda essa regulação hormonal também. E dentro desta comida de verdade, fazer as substituições que você orientou durante esta semana, ao invés de um arroz branco, um arroz integral, mais legumes e verduras, se possível cruas, que você Sim, fez por o conta das comentário. vitaminas. Diminuir sal, diminuir a quantidade de gordura que é colocado nessa comida, seja o óleo da preferência e etc. Então, quer dizer, tudo isso já começa a ajudar. Com certeza. Cortar Já pão, ajuda. que você falou, farinha branca, né? A gente, na verdade, Rita, eu não corto 100% não, né? Porque comer um pãozinho francês é gostoso, né, gente? Não, todo mundo é filho de Deus, quer um pãozinho francês. Mas aí eu falo, come no final de semana, come um pãozinho só no final de semana. Ou para as pessoas que realmente não gostam do pão integral, eu falo, tira o miolo do pãozinho então, come mais a casquinha. E aí a gente diminui a quantidade de carboidrato ao longo do dia. Tudo um equilíbrio, né? Então não precisa tirar 100% a farinha branca, a gente reduz, faz algumas trocas, mas a gente consegue controlar tudo isso. Nesse quadro, nessa tela Nós vamos colocar aí no ar, essa tela que você vai explicar, são vários... É a evolução do normal até o obeso. Ah, entendi. Quer que eu vá até lá, Rita? ou Não, não pode, precisa? Ó, começando da direita para a esquerda. da direita para a esquerda. O primeiro é o magrinho, é o eutrófico, tá? Ou desnutrido. Tem as duas classificações, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quando você tem o IMC abaixo de 19, você já entra numa classificação de desnutrição. Aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para um aumento de ingestão calórica, né? Para o paciente chegar num nível eutrófico e não correr esse risco de desnutrição. Depois, nós temos o eutrófico, que é o paciente normal, então com IMC de 19 até 24,9. Aí evolui para o sobrepeso, tá vendo que vai aumentando o percentualzinho de gordura. Evolui Sobrepeso seria ali no azul. No azul, isso. Evolui para o sobrepeso. Do sobrepeso, aí são 3 tipos de obesidade. Obesidade tipo 1, que é o roxo. Obesidade tipo 2, que é o verde. E obesidade mórbida, que é o vermelho. É vermelho ali, né? No outro. Um laranja forte, um vermelho vivo. Que é a obesidade mórbida. E aí, nesse caso, do verde para o vermelho, que são as maiores causas de cirurgia bariátrica, porque quando chega nesse nível, o que acontece, Rita? A gente tem um sinal no hipotálamo, que é no cérebro, que quando o paciente chega nesse nível, ele come compulsivamente, mas ele não percebe. Então, o corpo dele já nem responde mais. Artigos científicos provaram isso. E aí, quando o paciente chega para mim nesse nível, com quase 250 quilos, eu falo, o que te levou a isso? Eles respondem para mim, não sei. É muito engraçado. Eu vou comendo. Quando eu me vi, quando eu acordei, eu já estava com 250 quilos. Mulheres com 180 quilos. E aí é um estalo que dá assim do nada, que você fala, poxa, cadê minha vaidade, né? Onde eu estou? E aí recorrem à cirurgia bariátrica, por quê? É o que eu falo, é o pulo do gato. Quem faz a cirurgia bariátrica para controle de obesidade vai ter que ter toda a rotina igual à nossa. Vai ter que ter atividade física, vai ter que ter mudança de rotina alimentar, reduzir refrigerante, reduzir açúcar. Toda a rotina normal de um paciente, você já fala para o paciente cirurgia bariátrica. A cirurgia não é a solução dos seus problemas, ela é o pulo do gato. E aí a gente começa a trabalhar a parte psicológica do paciente. Isso é importante. É muito importante. Porque apesar de ter feito a cirurgia, o estômago estar muito menor, a cabeça pensa como gordo, pensa como gordo. Entre Exatamente. Aspas. E é o que eu falo para todos os pacientes. Por 1 ano você vai emagrecer. Depois de 1 ano você tem que casar com o nutricionista, porque é onde você tem a recidiva de ganho de peso. Seu estômago já volta ao normal e aí você consegue comer de tudo. Porque quando você está pós-operado, você não consegue. É um volume pequeno, às vezes a carne não desce bem.
Depois de um tempo você consegue comer. E aí entra o casamento com a nutrição, porque ou você muda seu estilo de vida, ou... E nós temos uma próxima tela falando... Vamos lá, vamos colocar a tela no ar? E aí você já vai explicando sobre as principais causas da obesidade. Vamos lá, alimentação rica em açúcar, gordura e carboidrato, que nós falamos ao longo da semana. A nossa alimentação do brasileiro é muito ocidental, é a base da pirâmide, que é o carboidrato, né? Então, a gente está muito acostumado a introduzir, por exemplo, o pãozinho no café da manhã, o pãozinho no lanche da tarde, às vezes entra o pãozinho no jantar, um bolo, as gorduras, mas não entram as gorduras boas, entra a gordura tipo saturada, né? Ou a gordura trans, que são os carboidratos, os bolos industrializados. Falta de atividade física é o principal fator também. Eu falo que os dois são casados. Então, 75% do seu corpo é alimentação e o restante é atividade física. Se a gente unir os dois, a gente tem um resultado bom. A predisposição genética que eu falei, que não é isso, não é desculpa, né? Então, você tem o fator genético, mas se você tiver toda uma alimentação equilibrada e uma atividade física regular, pessoal, e o regular que eu falo é de 4 a 5 vezes por semana, não é 3 não. 3 ainda é sedentário, 4 a 5 vezes, tá? Alterações nos níveis de leptina e grelina, que são os dois hormônios, um da saciedade e o outro da fome. Então, o obeso tem esse descontrole, e a gente consegue amenizar isso com alimentação e atividade física. Os distúrbios emocionais e alterações hormonais. Distúrbio emocional, gente, entra muito a parte psicológica que nós falamos, né? Então, depressão, ansiedade, é muito relacionado à obesidade também. Os remédios que engordam, tem muito antidepressivo, que na verdade, o que acontece? Ele tira o apetite, mas ele retém líquido, então as pessoas acabam inchando. E aí, falam, poxa, eu não tô comendo, mas eu tô inchando. E aí descamba e come de vez. Já que eu não tô comendo e tô engordando, então eu vou comer, né? É o que a gente fala, é a cabeça, é o fator psicológico. Diminuição da dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando você tá obeso, você diminui essa sensação de prazer, de bem-estar, ou você joga isso para a comida. A comida dá o prazer para o obeso. Então, eu quero o açúcar, eu quero comer, eu quero o fast food, isso me traz prazer. E aí a gente fala para o paciente, você é feliz sendo obeso? Você olha no espelho, você se acha bem, feliz? Tem gente que sim, tem gente que não. Fora que diminui a fertilidade, né? Para pacientes que querem engravidar, a obesidade é um fator para infertilidade. Então, muitos casos a gente tem que emagrecer o paciente para depois engravidar, para não ter risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, nada disso. Aproveitando tudo isso que você falou, vamos resumir num vídeo uma história incrível que eu tenho certeza que você vai falar assim, nossa, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Na verdade, nós queremos estimular você a partir deste testemunho. Bora ver. Olá, tudo bem? Quem tá falando é o Homem-Aranha. Calma, nesse momento não é o Homem-Aranha que vai falar com você. É uma outra pessoa. Ou melhor, é a mesma pessoa. Vem só. Bom, meu nome é Mário, eu tenho 35 anos e profissionalmente eu sou técnico em enfermagem. Eu também sou o Homem-Aranha dos hospitais. Mas para quem não me entende, acha que foi só vestir uma roupa. E não foi. Eu tive que emagrecer 33 quilos e eu fiz isso em 5 meses. E para fazer isso, eu precisei de um estímulo especial. Eu sempre trabalhei na área da assistência, junto com a equipe de enfermagem e na área da saúde. E foi atendendo crianças de um hospital de câncer infantil, onde veio esse desejo, essa missão. Em um certo dia, eu assisti um vídeo super curto de um cara que limpava vidraças de um hospital vestido de super-herói. E aquilo foi o meu day one. Eu falei, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Então eu comecei a fazer dieta. Eu comecei a treinar e eu perdi 33 quilos em 5 meses. Mas não foi só a dieta e o treino. Teve um autoconhecimento. Eu tive que entender porque eu era gordinho. Eu tive que entender como o meu corpo trabalhava e eu tive que entender também qual é o motivo que eu realmente queria fazer isso. E hoje, graças a essa perda de peso,
eu, além de visitar 12 instituições, como o projeto, como o Homem-Aranha, eu também ganhei qualidade de vida. Para conviver mais com meu filho, para poder escolher as roupas que eu quero vestir, para não ter vergonha de quando eu for na praia, no clube, tirar a camisa. Emagrecer é muito mais do que saúde, emagrecer é muito mais do que estética. Emagrecer mudou a minha vida. Eu espero que esse testemunho possa ajudar vocês. E você não precisa colocar uma roupa para ser super-herói, não. Você pode ser super-herói da sua família só no fato de cuidar da sua alimentação e do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Valeu, Mário! Uhul! Olha aqui, palmas para você. Isso é raro. Isso é raro. A história dele é fantástica, né? O Mário trabalha lá no Hospital Veracruz, na UTI, agora trabalha com criança. O presidente do Veracruz deu essa oportunidade para ele, porque a história dele é fantástica. Ele falou, eu quero ajudar as pessoas. E ele fez sozinho, gente. Ele não foi nem com um nutricionista, para falar a verdade. Ele emagreceu sozinho, agora que ele começou o acompanhamento, porque ele falou, Fer, eu preciso ficar fortinho para eu ser igual ao Homem-Aranha. Então ele vai para academia e agora que a gente vem começar com a nutrição esportiva na rotina alimentar dele, para ele ficar igual ao Homem-Aranha e continuar com esse projeto lindo dele aí. Então dá pra gente pensar, se o Mário conseguiu, eu também consigo? Todo mundo consegue, claro. Porque ele não teve orientação. Nada. Foi a boa vontade de fazer o bem, de ajudar as crianças, que o fez reduzir 33 quilos em 5 meses. 33 quilos, gente, é muita coisa, né? É muita coisa, realmente. Olha, nós temos várias participações aqui. Não vou ter tempo de ler agora, mas depois você vai continuar conosco. Sim. E conforme for dando tempo, você responde para todo mundo. Só vou pedir para você responder para Sônia Maria Marconi Escavion, Esquiavon. Ela gostaria de saber por que o amendoim e o óleo de soja não são recomendados. Não é que eles não são recomendados, são alimentos alergênicos. Então, em excesso, você pode desenvolver uma alergia no seu organismo. Mas o amendoim na dose certa e a soja também não tem problema nenhum. Então, não tem problema? Não tem problema, pode Eu, consumir. por exemplo, sou alérgica a amendoim. Ah lá. Então, a gente não pode te dar de jeito nenhum. E eu tenho um amigo que tem restaurante, ele não usa nada de soja, porque ele tem alergia à soja. Então, justamente quando você falou são alergênicos, então eu sei como é isso. É horrível, né, Rita? Uhum. E olha, para você que está aí acompanhando o trabalho da Fernanda Mangabeira, amanhã tem mais, hein, gente? Anote aí as formas de você entrar em contato com ela ou de você acompanhar todo o trabalho que ela faz. Fernanda, você arrasa. Obrigada. Arrasa. É tão bom escutar isso de você, Rita. E olha, amanhã tem mais Fernanda Mangabeira aqui, nesta semana, nessa jornada da saúde aqui no Mulher.com. Saúde está on no programa e o tema de amanhã é? Amanhã, é endometriose, TPM e síndrome do ovário policístico. É saúde da mulher. Saúde da mulher. E ai, hein? Amanhã a gente vai aprender mais ainda com você. Mais ainda. Ai, delícia! Mas ela vai continuar conosco, então as perguntas que nós não fizemos aqui, a gente vai tentar fazer ainda durante um momento com a nossa querida chefe Lara Artusi. Gente, eu quero agradecer demais ao seu José Anunciação de Oliveira. Ele mandou uma cartinha linda e eu vou mostrar aqui para vocês a cartinha, apesar que eu vou ler aqui, já está digitada, né? Porque olha só a letrinha dele, que coisa mais linda. Mas o pessoal digitou para mim e eu vou ler a que está digitada, está mais fácil. Olá, pessoal da Século XXI e toda a equipe. É com enorme prazer que escrevo a vocês a fim de pedir para vocês incluírem meu nome no sorteio do Mulher.com. Eu sou sócio, eu contribuo todos os meses, mas devido ao coronavírus, tem mês que fica difícil porque tenho que comprar meus remédios. Peço minhas desculpas. Nossa, não fala isso que eu choro. Oh, meu Deus. Não vou conseguir continuar lendo. Fê, você lê pra mim? Eu sei quanto sacrifício todas as pessoas fazem para nos ajudar. Às vezes, tem gente que eu sei que cata latinha para dar alguns centavos para nos ajudar. Desculpa, lê para mim. Imagina, leia. Desculpa, gente. Ao programa Mulher.com. Se você puder continuar Aqui,
Rita Maria, eu acompanho o programa Mulher.com desde o começo com você. E que bom que você voltou para ficar. Ficamos muito satisfeitos com a sua volta. Todos os dias, durante a semana, junto com milhares de mineiros, peço a bênção à minha mãe, que já se encontra junto de Deus. Gostaria também, Rita, se fosse possível, pedir uma receita de biscoito de polvilho frito na panela de pressão sem a borracha. Quanto ao artesanato, também, se possível, chamar o artesão José Paulo, que produz belas peças com jornal, que eu gosto muito e tento fazer algumas peças aprendendo com ele. Olha, Rita, muito obrigado, que Deus te abençoe e a toda a equipe do programa. Por favor, colocar meu nome junto ao Sagrado Coração de Jesus. Amém, José Oliveira. Que lindo!